Olá, pessoal! Para fazer a atividade de português de hoje, nós precisamos relembrar algumas coisas. Primeiro, nós vamos relembrar dois pontos que nós já vimos na sala, tá? Dois sinais de pontuação: os dois pontos e o travessão. No caso, nós usamos os dois pontos e o travessão em algumas situações, mas para a atividade do livro, nós vamos focar no diálogo, na conversa entre dois personagens. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou lendo um texto, uma das personagens se chama Carla, por exemplo. E ela vai fazer uma pergunta para o outro personagem. Então, como que eu posso encontrar isso? Eu posso encontrar isso assim. Por exemplo, parágrafo, né? Que eu vou iniciar um parágrafo. Então, tem que dar o espaço, letra maiúscula. A Carla disse. O que eu tenho que usar aqui no final desse parágrafo? Eu tenho que usar os dois pontos, que mostra o quê? Que logo abaixo virá a fala desse personagem. E para mostrar que eu vou iniciar a fala desse personagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar um outro ponto. Qual é o ponto? Travessão. Então, eu dou parágrafo, só depois eu coloco o travessão, né? Porque o travessão faz parte da minha escrita, faz parte do meu parágrafo. Vamos passear hoje. Lembrando que é uma pergunta, eu tenho que usar a interrogação. Então, percebam, eu usei dois pontos logo que eu escrevi que uma das minhas personagens ia falar alguma coisa, dizer alguma coisa. E o travessão para mostrar que ali é a fala dela, tá? E aí, nesses exercícios de pontuação que usam esses dois pontos da apostila, eu encontro o quê? A palavra verbo. Nós não tínhamos visto isso ainda na sala, tá? Mas não é uma coisa difícil, então presta um pouquinho de atenção. Eu já tinha dito para vocês que nós temos classificação das palavras em relação ao que elas significam numa frase, né? Então, por exemplo, uma classificação que nós já estudamos é o substantivo. Lembra que nós estudamos substantivo na sala? E que nós temos substantivos próprios e comuns? Primeiro, o que é um substantivo? Substantivo é tudo que dá nome a coisa, pessoas, objetos, lugares. Substantivo comum é aquela palavra que dá nome a todas as coisas daquele jeito. Então, por exemplo, uma caneta não é um objeto? O nome desse objeto é caneta. Essa chama caneta, essa chama caneta. Então, é um substantivo comum. Por quê? Porque serve para qualquer caneta. Aí tem o substantivo próprio, que ele é para determinada pessoa ou determinado lugar. Então, por exemplo, aqui na nossa frase, ó, vamos pegar nosso textinho aqui, nosso pedacinho de um texto que nós escrevemos aqui. Nós temos aqui um substantivo próprio. O que é? Carla, né? Carla não é uma pessoa, mas Carla não é qualquer pessoa, é aquela pessoa chamada Carla que está participando do texto. Lembraram disso? E verbo é uma forma também de classificar uma palavra que tenha um sentido dentro do texto. Que essa atividade quer mostrar para vocês? Que toda vez que eu uso os dois pontos, mostrando que um personagem vai falar, antes eu uso um verbo. E o que é um verbo? Verbo é uma ação, é a realização de algo por alguém, tá? Por exemplo. Então, disse é um verbo, falou é um verbo, perguntou é um verbo. A pessoa está tendo que realizar uma ação. Percebe? Então, normalmente, antes dos dois pontos, isso quando eu uso na fala de personagem, tá, pessoal? Porque nós temos outras situações para usar os dois pontos. Mas quando é fala de personagem e eu vou usar os dois pontos, antes vem uma ação. O personagem está realizando uma ação, dizendo, falando, perguntando, enfim, tá?
Depois, se sentirem dúvida, se não entenderem, podem me mandar mensagem no WhatsApp que eu busco outras formas para mostrar para vocês. Depois tem também o uso dos dois R's. Isso aqui vocês estão cansados já de saber, porque nós conversamos muito disso na sala. Mas eu vou relembrar, porque às vezes pode ter esquecido alguma coisinha aí, né? Então, quando eu tenho um R entre duas vogais, por exemplo, cara. Um R entre duas vogais. O som é fraco, né? Rareriroru. R no meio da sílaba. Por exemplo, trovão. Trovão. Então, olha só, o R, vou separar aqui a sílaba, ó. O R tá no meio de uma sílaba. O R tá no meio. Eu tenho dois R's entre duas vogais. Quando eu quero o som do R forte no meio da palavra, eu preciso usar dois R's. Então, olha lá. Carro. Porque se eu coloco um R só, fica o quê? Fica com som fraco. Caro. Então, eu preciso usar os dois R's para ter esse som forte. R no começo da palavra é o som forte. Rato. No começo da palavra eu nunca uso dois R's. E também no começo da palavra eu nunca leio com som fraco, certo? Nós temos o R no final da sílaba. Como, por exemplo, carta. Então, percebe, ó, eu separei a sílaba. O R não está no final da sílaba? Carta. E eu tenho a outra situação, que é o R entre uma consoante e uma vogal. Por exemplo, enrolado. Então, aqui no caso, ó, um R entre uma consoante e uma vogal. Por que que eu não precisei usar dois R's e ele tem o som forte? Porque aqui eu tenho uma consoante ao invés de uma vogal. Aí eu uso apenas um R. Então, pessoal, foi isso que eu quis lembrar vocês e falar sobre o verbo. Agora voltem lá na apostila e façam as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição.